Saudos, amados irmãos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudo a todos do YouTube, na paz do Senhor Jesus Cristo. Sauda a todos de Montes Claros, na paz do Senhor Jesus Cristo. Sauda a todos do Brasil, na paz do Senhor Jesus Cristo. Todos do YouTube, acompanhem essa live. O nome do programa de hoje, desta tarde, é Falando sobre Avivamento. Programa esse direcionado à igreja O Futuro é o Céu, para todos do Brasil, para assistir esta live, sem acepção de pessoas. Vamos para o programa de hoje à tarde, falando sobre avivamento. A Bíblia ela nos diz que certa vez Jesus Cristo ele vira e diz para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que desça sobre vós o Consolador. Ficai em Jerusalém. Primeira indagação, Jesus diz para os discípulos para não sair de Jerusalém enquanto eles não recebessem a força, o consolo, porque quando os discípulos eles estavam com Jesus, amados irmãos do YouTube, do Brasil e da minha cidade, Montes Claros. Que Deus abençoe a todos. Primeira coisa que Jesus falou: ficar em Jerusalém. Às vezes você quer viajar para uma cidade, para outra, achando que já é a hora daquela chamada, daquela evangelização, e muitas vezes você está precipitando, muitas vezes, como diz o ditado popular, você está pondo o carro na frente dos bois. Mas eu quero te dizer que quando Jesus diz: eu enviarei o Consolador, os discípulos começaram a orar. E quando os discípulos começaram a orar, diz o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Acompanha aí nas vossas Bíblias. E se você acompanha aí nas vossas Bíblias. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estava todos no mesmo lugar. A Bíblia já faz uma narrativa, amigos do YouTube, que estava todos no mesmo lugar. Eles estavam parados. E quando eles estavam parados, de repente, um vento impetuoso encheu toda a casa onde todos estavam assentados. Outra coisa, a Bíblia diz que eles não estavam de pé, mas sim sentados. Vamos prosseguir a live desta tarde. E apareceram distribuída entre eles línguas como de fogo. Parecia de fogo. Como de fogo significa parecia de fogo. E pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Só que a Bíblia começa a falar que eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Versículo 5 de Atos 2:5. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, ouviu aquela voz, afluiu a multidão que possuiu de perplexidade, e ficaram ali atônitos,
porque cada um falava na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: não são porventuras Galileu esses que estão falando? Como, pois, ouvimos falar em nossa língua mãe? Não são partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígida, Egito e de outras regiões, porque todos estão falando em uma língua só. Todos atônitos perguntaram para Pedro: será que eles estão embriagados? Pedro disse: como eles podiam estar embriagados a esta hora do dia, que ainda era cedo? Mas Pedro diz: isso está acontecendo o que o profeta Joel disse, que nos últimos dias o Senhor enviaria o Espírito sobre toda a carne. Vossos jovens, vossos velhos profetizarão. Ah, pastor Ricardo Pena Ribeiro, mas hoje em dia no Brasil, nós não vemos línguas certas, nós vemos línguas engraçadas, línguas que parecem até brincadeira. Nós não vemos língua do tempo de Atos dos Apóstolos. Será que ainda tem pastor que fala nos idiomas do Espírito Santo de verdade e não nessas línguas de piada? Por isso que o programa de hoje à tarde é Falando de Avivamento. E, de repente, todo mundo começou a ouvir uma língua desta maneira. Daqui a pouco o povo começou a ouvir Nacon de Keble a comandai. Daqui a pouco o povo começou a ouvir Dritsomen Eptervai, Aaron Chebre Anchovai. Desceu um anjo poliglota e tomou toda a casa. John Mendebrion de Keblofai. Ai, Chocaberni, ai, Chovai. Deus está abençoando todos do YouTube nesta live de avivamento. Ai, Chocamanai. Todos do YouTube sejam cheios do Espírito Santo nesta tarde. Wenchokai, Dekemendevai. Vós, pastores do Brasil, compartilhe esta live e Deus abençoe todos os pastores do Brasil. Deus abençoe todos os pastores de Montes Claros e Deus também abençoe todos os pastores de Montes Claros. Ai, Chokabrin e Quebrexo de Gebai, Ramno te Quebrotsai. Deus abençoe o pastor Edson Perks, Bispo Starley Cordeiro e todos os meus amigos, pastores e bispos e apóstolos da cidade de Montes Claros. Que Deus abençoe todos vocês e todos vocês compartilhem esta live. E eu, Ricardo Pena Ribeiro, no YouTube e Pastor Ricardo Pena Ribeiro no Facebook e Pastor Ricardo Pena Ribeiro no Instagram, desejo para todos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo programa. Que Deus vos abençoe.